Boa noite, então. Bem-vindos ao primeiro debate da comunidade. Os primeiros minutos e longos. Começo por apresentar a equipa do trabalho aqui em Goiânia. Eu sou Fernando Emílio, tenho as funções de presidente. Temos o Micael, que está ali, que é vice-presidente do Conselho Local. Temos o Filipe, que é tesoureiro, e a Liliana, que faz parte também do Conselho Local. Há outras pessoas que não puderam estar aqui hoje. Nós aqui em nível do Leiria, do Distrito de Leiria, que é a nossa abrangência, temos tentado estar atentos um pouco às problemáticas que o PAN está mais alerta e vamos tentando fazer alguma coisa para intervir quando há necessidade disso, quando as pessoas nos pedem também algum auxílio. É óbvio que todos nós, o grande problema é que todos nós temos ocupações, não é? Temos profissões, temos tempo muito ocupado e por vezes não conseguimos chegar onde queríamos ou fazer aquilo que gostaríamos, precisamente por causa desse constrangimento. Mas, no entanto, o importante é que nós vamos dando conhecimento daquilo que vamos fazendo, que as pessoas vão aparecendo e que cada vez mais pessoas se sintam, de alguma forma, identificadas com aquilo que nós defendemos e que vão participando também. Que acho que estas iniciativas, o importante é isso, é esclarecer as pessoas tentarem perceber-se e se entenderem, então também poderem colaborar. Toda a ajuda é preciosa. Pronto, e não querendo alongar mais, porque podem ter os contactos, essas coisas todas, passaria então a palavra ao Sr. Paulo Borges, que é o Presidente da Direção Nacional do Partido, a Daniela Velho, que é Vice-Presidente, não pode estar presente por razões pessoais, para estar aqui também hoje. No entanto, eu penso que, tal como ela disse, que o Paulo iria representar muito bem o conjunto. Boa noite a todos. Obrigado pela vossa presença. Também quero agradecer ao Fernando Emílio e ao PAN aqui de Leiria pela iniciativa e agradecer também à Associação Verde Narrativa por nos acolher aqui neste espaço. E dizer-lhe um pouco que eu acabei de conhecer da Associação, pois uma associação que tem iniciativas que são perfeitamente convergentes com as preocupações e com o tipo de trabalho que o PAN pretende implementar em Portugal. O tema da palestra, portanto, é este: política da consciência e mudança de paradigma. No fundo, são alguns tópicos para uma reflexão em conjunto. No âmbito do trabalho que está a ser desenvolvido, começamos agora a desenvolver no seio do PAN um grupo integrado por mim, pela Daniela Velho, que lamenta não poder estar presente, e por outras pessoas, como, por exemplo, António Faria, Angela Santos. É um grupo de trabalho que procura repensar aquilo que habitualmente se considera ser a política, à luz de uma proposta de um novo paradigma para a própria política, e que passaria por isto que nós designamos como política da consciência. Ou política, como veremos, do despertar da consciência. Do despertar da consciência para questões que habitualmente, ou até hoje, tradicionalmente, não têm sido propriamente assumidas pela política dominante. Com base das reflexões que eu tenho aqui a partilhar convosco, tenho presente que, no fundo, as várias visões políticas do mundo, todas elas de algum modo se baseiam em visões distintas acerca do que é o ser humano, acerca do que é a natureza ou a condição humana. E nós geralmente encontramos naqueles que defendem uma política mais autoritária, entre aspas, de direita, encontramos uma visão de algum modo mais pessimista acerca da natureza humana e das suas possibilidades. Considero que o homem, de algum modo, é um ser naturalmente inclinado à violência, inclinado à competição, inclinado ao conflito e, portanto, isso tem que ser gerido, tem que haver uma autoridade forte que, de algum modo, exerça um poder coativo, exerça o poder como coação e obrigue a humanidade, de algum modo, a reprimir os seus instintos mais violentos, mais egoístas, mais autocentrados. Como se isso fosse, de facto, inerente à natureza humana
e como tal, não se considera possível que exista que a sociedade evolua para um estado onde se possa dispensar esse poder coletivo, esse poder imposto de algum modo pela força e constrangimento. Já há outras perspectivas, digamos, da política como outras perspectivas, tradicionalmente, às vezes de esquerda, mas nem sempre, porque muitas vezes a política dita de esquerda também defende soluções autoritárias para os problemas sociais e económicos, mas muitas vezes outras visões políticas mais de esquerda ou mais libertárias tendem a inspirar-se mais por uma ideia da natureza do homem como, mesmo não sendo o bom selvagem que eu sou, não sendo naturalmente bom, ter, todavia, um conjunto de potencialidades que, se forem desenvolvidas, se forem promovidas pela educação, pela evolução da consciência, podem levar a que o homem viva num estado de igualdade social, num estado de maior experiência comunitária e possa dispensar essas formas de poder mais coletivo. E a evolução da política tenderia, de algum modo, para que uma política centrada dos governos como forma de dominação e controle das populações cedesse a uma política mais libertária, mais libertadora dos próprios governos. Bom, tendo isto assim, em termos muito gerais, em conta, gostava aqui de recordar duas obras muito recentes que são precisamente o exemplo de cada uma destas perspectivas. Numa obra recente, muito importante, do Fukuyama, portanto, o autor também do Último Homem, do Fim da História, um pensador político contemporâneo muito lido, muito influente, um norte-americano, de uma escola particular de pensamento neoconservador, e essa obra é de 2011, chama-se As Origens do Poder Político, da ordem política. O Fukuyama, portanto, na linha desse pensamento conservador ou neoconservador, defende que a competição, a violência, a guerra são inerentes à natureza humana e não só, são mesmo fundamentais para a evolução biológica da espécie e para o desenvolvimento político. Foi através da competição, da violência e da guerra que, segundo Fukuyama, as nossas sociedades evoluíram dos bandos e das sociedades tribais para os Estados contemporâneos. E o que ele considera, portanto, uma evolução positiva, mas devida à competição, à violência e à guerra. Por isso ele considera que elas não podem ser extirpadas, são naturais e são fator de evolução. Já um outro autor, o Mathieu Ricard, que é um cientista, um biólogo, mas também é um autor contemplativo, é um monge budista, tem um último livro chamado Apologia do Altruísmo, que saiu agora há meses, este ano, 2013, onde ele se sustenta, também com base científica, que a maior parte da história do Homo sapiens, na verdade, se desenrolou antes que aparecesse o fenómeno da guerra, há cerca apenas de 10 mil anos. É claro que há indícios de terem existido conflitos, há esqueletos que aparecem com marcas de violência, mas indícios de haver a guerra, como nós entendemos, como o combate entre grupos, não entre indivíduos, mas entre grupos, visando a aniquilação do outro grupo, portanto, sepulturas com vários cadáveres, com marcas de violência, portanto, não casos isolados, mas grandes grupos de esqueletos com marcas de violência, só começam a aparecer desde há cerca de 10 mil anos. E 10 mil anos no plano da história da humanidade é muito pouquíssimo. Mas já vou falar do plano da história do universo. O Mathieu recorda que a fase dos caçadores-coletores, onde não se encontram esses indícios de violência coletiva, representa, na verdade, 99% de toda a história humana do planeta. E não encontramos aí quaisquer provas arqueológicas da guerra. Durante muito tempo, ou durante algum tempo, e recentemente, até há alguns anos, 20 ou 30 anos, houve quem defendesse que aquelas descobertas que se fizeram no Australopiteco, eu penso que na Austrália, não é? Em que apareceram imensos cadáveres com indícios de fraturação do crânio e de ossos esmagados, etc., que teriam mostrado que um dos grandes antepassados do Homo sapiens, o Australopiteco, o hominídeo, o antropóide, na transição do siglo para o ser humano, seria, na verdade, um ser extremamente violento e daí os instintos violentos fundamentais da espécie humana.
Mas hoje, e isto é muito recente, verificou-se que, na verdade, aquilo que se pensou ser indícios de matanças coletivas, não é? Ou em massa, na verdade se deve àqueles crânios fraturados antes à pressão das rochas sobre os crânios, sobre os esqueletos, não é? E que muitas das marcas de, enfim, ossos fraturados, etc., se devem a grandes predadores. Porque na mesma zona onde foram feitos esses achados apareceram indícios de grandes leopardos que viveram naquela zona e de aves de rapina. Portanto, hoje supõe-se que, de facto, aquilo sejam marcas da violência de predadores não humanos sobre os australopitecos, não é? De outros animais sobre os australopitecos e não marcas de combates entre os próprios grupos de australopitecos. Portanto, segundo esta outra perspectiva, os primeiros sinais da guerra como fenómeno coletivo surgem muito recentemente, portanto, há cerca de 10 mil anos, precisamente quando se passa do ciclo dos coletores, caçadores, quando está em causa, portanto, a sobrevivência do grupo, não é? Para o ciclo da agricultura e da pastorícia, ou seja, quando o homem se transforma num dominador da própria natureza, da natureza e dos animais. Portanto, a guerra surge associada ao início da agricultura, da pastorícia, à domesticação das plantas e dos animais e também a fenómenos muito marcantes no plano da evolução humana, como a sedentarização, a propriedade de território e de bens, a acumulação de riqueza, o crescimento demográfico, o aparecimento de chefes fixos, porque muitas tribos ainda hoje vivem nesse regime do caçador-coletor. O que se verifica é que os chefes só são eleitos quando há precisamente conflitos, quando há ameaça de um outro grupo. Portanto, normalmente essas tribos, essas sociedades são, como diz o antropólogo Pierre Clastre, sociedades sem Estado. O poder não está instituído. E o chefe, assim que o conflito cessa, o chefe é destituído da sua função, é demitido. Não é mais obedecido. E há mesmo sociedades, ainda hoje, onde quem quer que se apresente como chefe e tenha pretensões a dominar os outros é completamente ridicularizado socialmente. Portanto, há uma rejeição do poder como fixo e instituído. Outros fenómenos, portanto, têm a ver com a institucionalização do poder, associada à guerra. Isto também está associado ao fim da igualdade social e ao fim da igualdade entre os sexos. Portanto, há todo um conjunto de fenómenos associados ao aparecimento da guerra que mostram que o conflito e a desigualdade também se instalou no seio de cada sociedade. As sociedades guerreiras são também sociedades conflituosas internamente em que vivem situações de desigualdade social e também entre os sexos. Bom, tendo isto em conta, nós podemos perguntar-nos hoje o que é, afinal, a política. O que é, o que deverá ser, o que poderá ser a política. Olhando um pouco para trás, e isto sem entrar em grandes pormenores, olhando para a política na tradição ocidental dominante, o que é que nós vemos? Vemos que normalmente quando se fala de política, mesmo ao nível da ciência política, falamos de quê? Do estabelecimento do poder, ou entendido como domínio, falamos da legitimação do poder e falamos do exercício do poder. Falamos também da mediação entre os poderes do Estado e os poderes ditos da sociedade civil. E depois, olhando para trás, desde Aristóteles, desde Platão e desde a Politeia de Platão, a República, desde a política de Aristóteles, o que é que nós encontramos associado à teoria política? Pensar quais serão, neste contexto, não é? O poder como domínio, quais serão os melhores sistemas de governo. Com o objetivo de quê? Bom, diz-nos Aristóteles, logo no início da política, o homem é um animal político, zoon político, não é? E enquanto animal político ele visa uma vida boa. Isto é uma ideia muito importante, do Aristóteles. A política visa uma vida boa. Mas visa uma vida boa para quê? Visa uma vida boa, obviamente, diz Aristóteles, para os humanos. Não para os outros seres. Porque, diz Aristóteles, há uma distinção fundamental entre os humanos e os animais, que é que só os humanos aspiram a uma vida boa. Os animais aspiram apenas a viver.